Narrativa Católica apresenta A Conquista das Virtudes, do Padre Francisco Faus. Capítulo 12. Formação. Conhecer e amar. Continuando a nossa reflexão anterior, vamos considerar agora que a formação começa pelos olhos, que veem o exemplo das virtudes. Passa pelo coração, que se encanta com elas, e chega até a cabeça, que as quer compreender. As virtudes entram pelos olhos. Falávamos do exemplo dos pais e educadores. É verdade que aquele que não viu as virtudes ao vivo nessas pessoas, ou pelo menos em parentes, abençoados avós, colegas e amigos, não consegue entender nem a importância nem a essência das virtudes. Vê a moral das virtudes só como um conjunto de imposições ou de mandamentos frios. A pessoa que teve uma mãe que sabia escutar pacientemente, que não se queixava das dores e problemas, que não dava rédeas à indignação, que animava muito mais do que exigia, que sabia desculpar os erros dos filhos, ensinando-os a se corrigirem. Essa mãe fez entrar pelos olhos dos filhos as virtudes, com uma beleza que nunca esquecerão: a paciência, a mansidão, fortaleza, compreensão, humildade, otimismo da mãe. Guardarão até a morte a imagem inesquecível da mãe. Ver, como todos compreendemos, é algo decisivo. Pois bem, onde podemos enxergar o máximo exemplo e a maior beleza das virtudes? Sem dúvida, na vida de Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem. Contemplar as virtudes de Cristo. Um meio de formação insubstituível para ver e amar as virtudes é, portanto, contemplá-las em Cristo, na vida de Jesus, tal como a mostram os Evangelhos. Uma pessoa que nunca se tenha emocionado, que nunca tenha feito descobertas felizes e vibrantes ao contemplar a vida de Jesus e descobrir suas virtudes, com certeza ainda está no prézinho, se não no pré-natal da vida cristã. São Paulo fala com razão da insondável riqueza de Cristo. Por mais que se conheça e medite a vida de Nosso Senhor, nunca se acaba de descobrir tudo, nunca se atinge o fundo. É por aí que deve começar a formação nas virtudes, descobrindo-as em Cristo, meditando-as na sua vida, deixando que seu exemplo mexa com as fibras mais íntimas da alma e mova a vontade a agir. Já refletiu, por exemplo, em frases do Evangelho como estas: "Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração"? Não viu a humildade de Jesus na sua vida de trabalho no lar de Nazaré? E a sua paciência humilde e carinhosa com os pecadores, até mesmo com os que o crucificavam? E a humilhação da paixão aceita por nossa salvação? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como é que nos amou Jesus? Nunca o verá pensando em si, só dando-se. Nunca se poupou. Deu até a última gota do sangue pelo nosso bem. Realizou o que ensinou. Ninguém tem maior amor que o que dá a vida por seus amigos. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Palavras que Jesus disse após lavar os pés dos apóstolos, ato que simboliza uma atitude constante de sua vida, o espírito de serviço. Lembra-se de como ele falava disso? Todo aquele que quiser tornar-se grande em vós, faça-se vosso servidor, assim como o Filho do Homem, Cristo, veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida para a redenção de muitos. São apenas algumas amostras. A riqueza do Evangelho, inesgotável e inexplorada, está
à espera de sua leitura e meditação diária. Conhecer as vidas dos santos. Falamos de Cristo e devemos convir em que nenhum cristão pode refletir plenamente todas as virtudes dele, mas os santos têm uma particularidade. Em todos eles, Cristo se reflete como num espelho. Eu vi Deus num homem, dizia um descrente após visitar o santo cura d'Ars. Mas será que Cristo se reflete inteiro em cada santo? Não, todos nós, também os santos, somos limitados e cheios de falhas. Deus, porém, espelha em cada um dos santos algumas das suas virtudes, que destacam entre as muitas outras que os santos praticam. Tais virtudes concretas, por um lado, são a carteira de identidade de cada santo, o traço marcante da sua personalidade cristã. Por outro, são cátedras para aprendermos o ensinamento de Jesus sobre essas virtudes específicas. Por exemplo, em São Francisco de Assis, destacam as virtudes cristãs aprendidas de Cristo, da pobreza e da humildade. Em Santa Teresa d'Ávila, o amor à oração e uma incrível coragem. Em São Francisco de Sales, a mansidão e a arte de compreender as almas. Em São Felipe Neri, a alegria e o bom humor dos filhos de Deus. Na Madre Teresa de Calcutá, a caridade heróica. Em São José Maria Escrivá, o amor ao trabalho santificado e a grandeza da vida cotidiana. Em São Thomas More, a lealdade aos ditados da consciência e a fidelidade à Igreja. Leia Boas Vidas de Santos, aconselhando-se com quem possa dar-lhe orientação. Assista a filmes sobre alguns deles. Verá que os santos lhe ensinam com a vida mais do que muitos livros. As virtudes descem dos olhos ao coração. Todo aquele que viu a beleza das virtudes em Cristo, nos santos, em outras pessoas boas, tem os mesmos sentimentos que os discípulos de Emaús, depois de terem sido esclarecidos por Jesus. Não é verdade que o coração ardia dentro de nós quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? O coração que vê virtudes autênticas as admira e as deseja. Nasce e cresce dentro dele a vontade de procurar, de aprender, de praticar essas virtudes, de fazer delas os verdadeiros valores da vida e de ajudar outros a fazerem a mesma descoberta. Só com esse calor do coração, que afinal é calor de amor, aquecido pela graça de Deus, é que podemos empreender e manter a luta pelas virtudes, essa batalha que, como veremos, dura a vida inteira. Lembro que São José Maria falava disso com um exemplo bem expressivo. Recordava que alguns punhais e espadas antigos traziam gravadas estas palavras: "Não confies em mim se te falta coração", fazendo-lhes ver que de nada lhes serviria ter uma boa arma e um braço forte se lhe faltava o coração, a coragem de quem está disposto a bater-se por amor a um bem, por amor a Deus, por amor à pátria, por amor à justiça, por amor à vida própria ou alheia. Você já sentiu esse calor interior que dá coragem e impele à luta, por árdua que seja? Se ainda não teve essa alegria, dedica-se a abrir mais os olhos, a contemplar e a admirar melhor, até que a luz das belezas vistas se torne chama no coração. As virtudes sobem do coração à cabeça. Quando o coração arde em nós, aquecido pela beleza do bem contemplado, então experimentamos a necessidade de refletir mais seriamente sobre as virtudes, de conhecer a doutrina sobre elas, de aprofundar o mais possível em cada uma. Pense, se alguém lhe perguntasse: em que consiste a virtude da prudência? Que responderia? Se insistisse indagando qual a diferença entre prudência, cautela e astúcia, você engasgaria? E se lhe pedisse que explicasse as diversas classes de justiça,
Ou quais são os campos da vida em que se deve exercitar a temperança? Será que não gaguejaria? É melhor reconhecer. Não conheço quase nada. Não me ensinaram quase nada. Sou mais uma vítima da pedagogia do ensaio permanente e do algodão doce. Então, mãos à obra. A cabeça precisa de estudo, com um plano progressivo que vá do mais simples ao excelente. Conhece o catecismo? Não me diga, já não sou criança, porque responderei que a ignorância não é privilégio de nenhuma idade. Muitos, depois dos 70 anos, precisam aprender ainda o ABC da fé e da moral. Sem esforço, nada se aprende. Vou sugerir-lhe 3 esforços que estão ao alcance de qualquer um. Primeiro, leia e medite a parte específica, breve, dedicada às virtudes no Catecismo da Igreja Católica, números 1803 a 1829, e no Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, números 378 a 388. Segundo, ganhe o hábito de ler diariamente uns minutos de um bom livro de espiritualidade. Em quase todos eles encontrará ensinamentos práticos sobre as virtudes. Entre os mais clássicos, podem mencionar-se a Introdução à Vida Devota, Filoteia, de São Francisco de Sales, a Prática do Amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso Maria de Ligório, a coletânea de homilias de São José Maria Escrivá sobre virtudes, intitulada Amigos de Deus, e o livro Sulco, Reflexões sobre Virtudes Humanas, do mesmo autor. Terceiro, se desejar um aprofundamento maior, do ponto de vista filosófico e teológico, procure o livro As Virtudes Fundamentais, de Josef Pieper, e a obra Fundamentos de Antropologia, de Ricardo Yepes Storck e Javier Aranguren Echevarria. E nunca esqueça que se deixa de ler e estudar por preguiça, a explicação terá que descobri-la na falta de calor do seu coração.